Pessoal, na termodinâmica, o que a gente estuda são os gases. E aí, toda vez que eu falar de um gás, eu tenho o chamado estado de um gás, que consiste em três grandezas: pressão, volume e temperatura. Quando você altera pelo menos duas dessas grandezas, você fala que houve uma transformação gasosa. Esse assunto é muito comum na química também. Lá vocês aprendem bastante o uso de PV igual a nRT, onde N é o número de mols e R é aquela constante geral dos gases ideais. Essa constante é dada em prova se necessário. A maioria das questões sobre esse tema costuma ser questões de nível teórico. Quando cai no nível matemático, costuma ter um índice de acerto relativamente bom. Mas eu queria te lembrar algumas coisinhas. Por exemplo, quando um gás sai de um estado 1, sofre uma transformação e vai para um novo estado 2. Então, por exemplo, esse gás aqui ocupava um certo volume, tinha uma certa pressão, volume e temperatura, e aqui é a mesma coisa. Uma nova pressão, P2, V2, T2. Vou chamar aqui de 1. Lembrando que as unidades aqui têm um perigo. Unidade de pressão, Newton por metro quadrado, é essa unidade no sistema internacional. Mas nessa matéria é muito comum eles usarem lá a mesma da química. É comum usar o ATM. Pode usar qualquer outra, tá? Volume no sistema internacional é metro cúbico, mas também eles usam o litro. O problema é na temperatura. Eles vão te dar na escala Celsius. Não pode. Temperatura tem que ser na escala Kelvin. Lembrando, caso você tenha esquecido, para transformar de Kelvin para Celsius, você lembra a fórmula? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então tá, o gás veio aqui, ó, saiu de um estado 1, sofreu uma transformação para um estado 2. O que não mudou nesse estado e nesse estado? Em geral, eu sei que vocês decoram uma frase, uma fórmula, piviti, povotou, e esse decoreba faz um mal gigantesco. A única coisa que eu tenho certeza que não mudou daqui para cá foi o R. Então, olha só o que a gente tem. O R de antes é o mesmo R de depois. E o que é R? Bom, PV não é igual a nRT, então R vai ser P1, V1 sobre N1, T1, e isso é igual R2, P2, V2 sobre N2, T2. Ô Jacques, mas eu aprendi, né, o tal do piviti, povotou, eu chamo de pivete 1 e pivete 2. Pois é, quando é que você pode falar que pivete 1 é igual a pivete 2? Quando é que eu posso cortar N1 com N2? Quando não houver vazamentos. Não havendo vazamentos do gás. Normalmente essas questões aparecem naquelas questões de extintor de incêndio, algum recipiente que deixa escapar o gás. Quando ocorre esse escapamento de gás, então eu sei que o número de mols de antes vai ser diferente do número de mols de depois. E aí você iguala sempre o R. Nesse caso, se você me garantir que não vai haver vazamento, e nem enchimento, você não vai estar colocando moléculas novas, N1 cancela com N2, e aí você tem o formato pivete 1 igual a pivete 2. Ok? Bom, isso aqui é a parte mais matemática, né? As equações. Você lembra das três transformações? A gente tem a transformação isotérmica, que é aquela em que a temperatura permanece constante. Não decora as coisas não, pessoal. Se é para decorar alguma coisa, você já tinha que ter decorado essa fórmula, PV igual a nRT, e essas aqui. Agora, vem cá. Pega essa equação PV igual a nRT.
Quando você sabe que a temperatura é constante, como é que é a análise que a gente faz? Ó, se a temperatura não mudar, então T é sempre o mesmo, igual ao de antes. O R é uma constante, que é a constante dos gases ideais. Também é sempre o mesmo, igual. Vamos considerar que também não está havendo vazamentos. O número de mols permanece constante daquele gás. O que a gente tem? Que a pressão vezes o volume é igual a um valor que nunca muda. Ora, puxando uma setinha aqui, passa o volume para cá dividindo. Você vai ter que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, tá? Uma característica importante da transformação isotérmica é que ela ocorre muito lentamente. Então, quando aparece na prova um gás, não sei o que, expande lentamente, é muito provável que aquela transformação seja isotérmica. Eu já vi essa palavra lentamente aparecer em outros contextos, por isso que eu estou falando em geral aqui, tá? Mas ocorre lentamente. Como é que é o gráfico de pressão versus volume? Gráfico de P versus V. Grandezas que são inversamente proporcionais. O gráfico tem o formato de uma hipérbole. Aí você tem isso aqui, ó. Outra coisa que seria bom você saber, toda hipérbole, quanto mais longe ela tiver da origem, maior é a temperatura. Então eu tenho aqui, ó, hipérbole 1, hipérbole 2. Todos esses pontos aqui indicam uma mesma temperatura, porque a transformação é isotérmica. Só que quanto mais longe a isoterma, maior a temperatura. Então a temperatura de 2 é maior que a temperatura de 1. Então guarda isso. Quanto mais longe tiver a isoterma da origem, indica maior temperatura, tá bom? Ok, qual que é a outra transformação? Vou apagar isso aqui. Tem a transformação isobárica. Numa transformação isobárica, a pressão permanece constante, não é? Se a gente pegar a equação PV igual a nRT, o que a gente tem agora? Vamos fazer a análise. A pressão não muda, então P é o mesmo de antes, é sempre igual. Número de mols não mudou, vamos considerar que não ocorreu vazamento. E R também é sempre igual. O que nós temos? Que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Uma característica importante da transformação isobárica é que ela ocorre livremente. Normalmente, quando você vê na prova, um êmbolo pode se mover livremente. Cuidado! Existe êmbolo móvel. Um êmbolo móvel é aquele que se mexe, mas ele pode mexer com atrito ou sem atrito. Quando a palavra livremente aparece, é indício de uma transformação isobárica. Então, o processo ocorre livremente. Como é que seria o gráfico? Pressão versus o volume. Aqui o pessoal não tem muita dificuldade, né? Uma linha na horizontal, né? O volume pode aumentar ou diminuir, mas a pressão não muda. Essa não tem graça cair em prova, o índice de acerto é alto. Como é que seria o gráfico de volume versus temperatura? Lembrando que a temperatura está na escala Kelvin. Aqui, ó, você tem que saber matemática agora. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico entre elas, no caso, volume versus temperatura, tem que ser uma reta inclinada passando pela origem. Então, aqui você teria uma reta assim. Ó. Tranquilo? E, por último, a transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica é aquela em que o volume não muda. E aí, se a gente pegar a equação PV igual a nRT, como é que fica a análise? Ó, o volume não muda. Número de mols também não vai mudar. E nem o R.
Tudo aqui é igual. Pressão e temperatura vão ser grandezas diretamente proporcionais. O gráfico, aqui, gente, a transformação isovolumétrica, eu queria que você imaginasse algumas. Por exemplo, o pneu de um carro. Encheu o pneu cheio. Começa a rodar com o carro. Com o atrito da roda, do pneu do carro com o chão, ocorre um aquecimento. Mas o volume do pneu praticamente não muda. Esse é um exemplo em que você tem ali um aquecimento por causa do atrito com o solo, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, o que acontece com a pressão dentro do pneu? Aumenta. Outro exemplo, panela de pressão, né? Então você tem aí a transformação isovolumétrica como característica simples e prática, né? Você viu que o volume não mudou, ponto final. Volume, a transformação é isovolumétrica. O gráfico, pressão versus volume, e o gráfico de pressão versus temperatura são os mais prováveis em prova, tá? Lembrando, temperatura está em Kelvin. No gráfico pressão versus volume, o volume é constante, então fica uma reta na vertical. E o gráfico P versus T, se são grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta inclinada passando pela origem. Ô Jacques, não tem a tal da transformação adiabática? A gente vai ver ela daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar. Transformação adiabática é aquela que ocorre rapidamente. Então, olha só os termos aqui. Apareceu que ocorre lentamente é transformação isotérmica. Apareceu que ocorre livremente é transformação isobárica. E apareceu o termo rápido, uma transformação que ocorreu em um curto espaço de tempo, aí vai ser a chamada transformação adiabática. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Vamos fazer aqui uma questão. É a questão 18. Gabriela segura um balão com gás hélio durante uma viagem do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras. No Rio de Janeiro, o volume do balão era VO e o gás estava a pressão PO e temperatura TO medida em Kelvin. Ao chegar ao pico, porém, Gabriela observa que o volume do balão passou a ser 6/5 de VO e a temperatura do gás 9/10 de TO. Com base nessas informações, é correto afirmar que no Pico das Agulhas Negras, a pressão do gás no interior do balão. Então, olha só, o balão que estava lá no Rio de Janeiro foi levado para um lugar lá em cima e o enunciado falou que lá no Rio a pressão é PO, o volume VO e a temperatura do balão é TO. Agora esse cara foi levado lá para cima. Chegando lá em cima, o enunciado fala que o volume é 6/5. 6 dividido por 5 é um número maior do que 1. Ou seja, o gás expandiu, o balão ficou maior. O volume aqui é 6/5 de VO. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui de 1 e aqui de posição 2. A pressão lá em cima, aliás, a temperatura lá em cima é de 9/10 de TO. E aí? Pessoal, à medida que o balão foi sendo levado lá para o alto, o que não mudou? O R. Mais do que isso, além do R não ter mudado, ocorreu vazamento de gás do balão? Não. Então o número de mols também é constante. Mas eu vou fazer daquele jeito que eu gosto. Sempre, cara, o R nunca vai mudar. O R aqui embaixo é igual ao R lá de cima. Lembrando que o R é aquela constante dos gases ideais. É por definição uma constante. Então o que é R lá embaixo? Lembra? PV não é igual a nRT? Então R é PV, P1, V1 sobre N1, T1. Isso é igual R lá de cima, P2, V2 sobre N2, T2. Como não ocorre vazamento, o número de mols permanece constante. Então, eles cancelam. Pressão lá embaixo, PO,
vezes o volume, VO, temperatura lá de baixo, TO. Isso vai ser igual. Pressão lá de cima é o que ele quer descobrir, P2, vezes o volume, 6/5 de VO, sobre temperatura, 9/10 de TO. Aqui, pessoal, muita gente erra por bobeira, tá? Desenvolvimento algébrico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos bem devagarinho. O VO, quando passa para lá, vai dividir, vai cortar com o VO. O TO passa para lá multiplicando, corta com o TO. Agora, para a gente não errar, vamos fazer o seguinte. Isso aqui deu PO, isso é igual a 6/5 de P2. Então, isso aqui é 6P2 sobre 5. Tudo isso não está dividido por 9/10? O que a gente faz? Multiplica invertido. Então, vezes 10/9. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ó, dá para cortar algumas coisas, não dá? 10 dividido por 5, isso aqui é 2. Dá para dividir aqui por 3, ó. 9 por 3 é 3, 6 por 3 dá 2. Então, eu tenho que PO vale 2 vezes 2, 4, P2 sobre 3. Passa para lá multiplicando, P2 vai dar 3/4 de PO. Pronto. Aplicação direta da equação. Então, a resposta fica letra B de bola. Ok. Vamos fazer a questão 21. Essa é uma questão bastante interessante. Um gás ideal sofre um processo cíclico, mostrado no diagrama pressão versus temperatura, conforme figura abaixo. O ciclo é composto pelos processos AB, BC e CA. Assinale entre as alternativas, abaixo, aquela que contém o diagrama P versus V equivalente. Então, olha só, ele quer que eu converta um gráfico no outro. Então, vamos copiar aqui, ó. Isso aqui é AB, BC. Então, vamos lá. Eu quero transformar esse gráfico num gráfico pressão versus volume. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos identificar o tipo de transformação de cada etapa. Processo AB, que transformação que ela é? Repare, a pressão está aumentando e a temperatura está aumentando. Aí o cara pensa, então peraí, se a pressão varia e a temperatura varia, então quem não deve estar variando? Você tem que analisar o gráfico. Isso aqui é uma reta inclinada passando pela origem. Então, em AB, eu tenho uma reta inclinada passando pela origem. Na origem. E quando isso acontece, significa que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Qual equação que vai me ajudar a enxergar as coisas? PV igual a nRT. Quando é que você pode falar que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais? Quando é que P e T são diretamente proporcionais? Quando o volume for constante. Então, eu já sei que essa transformação é isovolumétrica. Como o gráfico é de pressão por volume, volume constante, é algo assim. A dúvida é, sobe ou desce? A seta indica que a pressão está aumentando. Bom, como o gráfico tem pressão, pressão aumenta para o alto. Beleza. BC. Processo BC é meio óbvio. Está indicando que a pressão está constante. Pressão constante. Tá, se a pressão é constante, então é algo na horizontal aqui. Ou para a esquerda
ou para a direita. Como é que eu vou descobrir isso? A seta indica que a temperatura está diminuindo. Já que isso aqui não tem temperatura, então vai para a fórmula. PV igual a nRT. Como a gente sabe que a pressão é constante, o número de mols e o R também são constantes. Então, o que importa é que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A seta não está indicando que a temperatura diminui? Se a temperatura diminui, então o volume também está diminuindo. Então, o volume aqui diminui para onde? Para lá. Então, isso aqui vai para a esquerda. Ok. E depois, em CA, olha só, eu tenho aqui a temperatura não mudando. Temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Numa transformação isotérmica, o gráfico P versus V são grandezas inversamente proporcionais. Lembra disso? E se são inversamente proporcionais, o gráfico tem o formato de uma hipérbole. Pronto, aqui está uma hipérbole. E agora, para onde que eu vou andar com essa hipérbole? Eu vou subir ou vou descer com ela? A seta indica que a pressão diminui. A pressão diminui descendo o gráfico aqui. Então, pronto. Você teria esse formato cíclico aqui no gráfico pressão versus volume. Então, a resposta, letra B de bola. Para a gente fazer a questão 22, eu tenho que fazer um super resumo aqui com vocês. Em termodinâmica, existem 3 grandezas que a gente vai relacionar com as transformações gasosas. Quando eu falar em energia interna, que a gente sempre representa pela letra U, é uma grandeza que está relacionada à temperatura do gás. Na verdade, é bom você saber que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Quando se fala em energia interna, é para você entender o seguinte: um gás tem energia. De onde vem essa energia? Você concorda que as moléculas do gás estão em constante agitação? Se essas moléculas estão em movimento, elas possuem velocidade. Então, se há velocidade, há energia cinética. A energia interna, ela é a soma das energias cinéticas das moléculas. Agora, de forma prática, basta você entender: quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular das moléculas do gás. Se maior é a agitação, maior é a velocidade. Lembra que a fórmula de energia cinética é mv²/2? Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior a energia interna. Beleza? Tem até uma fórmula que diz que energia interna é 3 meios de nRT. Essa aqui é a equação da energia interna para os chamados gases monoatômicos. É muito raro aparecer essa fórmula em prova, tá? Até precisar dela tem sido bem pouco provável. Mas eu gosto de falar dela só para uma coisa. As provas de vestibular, em vez de perguntar sobre a energia interna, eles perguntam sobre a variação da energia interna. Se variar a energia interna, então obrigatoriamente vai variar a temperatura. E aqui, pessoal, em termodinâmica, você vai ter que lembrar de alguns sinais. Então, vamos lá. Os 2 primeiros, são 6, hein? Toda vez que a temperatura do gás aumentar, olha só, se a temperatura do gás aumenta, o que acontece com a energia interna? Aumenta. Se a energia interna aumenta, você concorda que a energia interna final fica maior que a energia interna inicial? Passa esse cara para lá subtraindo. Vai ficar o F menos o I. O que é U final menos U inicial? Não é delta U? Então, delta U maior que 0. Cara, você tem que saber isso. Toda vez que a temperatura de um gás aumentar,
a variação da sua energia interna vai assumir um valor positivo. Se a temperatura diminuir, então a energia interna final ficou menor que a energia interna inicial. Passa esse cara para lá subtraindo. O final menos o inicial vai dar ΔU. E ΔU vai ficar menor do que zero. Então, toda vez que a temperatura do gás diminuir, ΔU é negativo. Ô Jacques, e se a temperatura nem aumentar e nem diminuir? Pois é, se a temperatura permanecer constante, então a energia interna final vai ser igual à energia interna inicial. Logo, o ΔU vale zero. Muitas provas de vestibular gostam de cobrar isso. Na transformação isotérmica, não ocorre variação da energia interna. Por quê? Porque na transformação isotérmica não há variação da temperatura. Se não varia a temperatura, não tem como variar a energia interna. Ok? Outra coisa. Eles gostam muito de gráficos, né? Se eles tiverem um gráfico de pressão versus volume, aí o gás, por exemplo, saiu aqui, ó, desse estado inicial e veio para esse estado final. Aí eu vou fazer agora uma transformação que eu vou chamar de isonada. Não é nem pressão, nem volume, nem temperatura vai estar mudando. Desculpa, vai ficar constante. Por exemplo, essa doideira aqui, ó. Pressão está aumentando, volume está aumentando e a temperatura está variando de um jeito esquisito também. A pergunta que eles gostam de fazer é: quando saiu daqui para cá, a energia interna aumentou, diminuiu ou não mudou? Se você assistiu às minhas aulas de transformações gasosas, essas estão disponíveis no YouTube. Olha lá as aulas de transformações gasosas e depois aulas só sobre energia interna. Está lá no... Se eu não me engano, está na playlist de termodinâmica. Assista essa aula se você esqueceu. Aqui, como é revisão, eu tenho que só mencionar. O macete para olhar a temperatura é fazer a técnica das isotermas fantasmas. E eu já mencionei na revisão de hoje. Quanto mais longe a hipérbole tiver da origem, maior a temperatura. Então, a temperatura aqui é maior e aqui a temperatura é menor. Pois é, você concorda que, sei lá, vou inventar valores, saiu de 100 Kelvin e foi para 1000 Kelvin. Então aqui a temperatura variou 900 Kelvin. E se o caminho termodinâmico fosse um treco loucão assim, ó? Caminho 1, caminho 2. Vocês concordam que a variação da temperatura, considerando o ponto inicial e o ponto final, é a mesma? Se a variação de temperatura em 1 é igual à variação de temperatura em 2, então a variação da energia interna do trajeto 1 tem que ser igual à variação da energia interna no trajeto 2, independentemente do caminho termodinâmico. Para olhar a variação da energia interna, basta olhar a variação de temperatura. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Ok. O que mais que a gente pode ver? Deixa eu ligar o ar-condicionado, está ficando quente aqui. Outra grandeza importante na termodinâmica é o chamado trabalho de um gás. O trabalho de um gás a gente sempre representa por W. Work, tá? Eu estou usando a versão inglesa. Quando a transformação é isobárica, o trabalho, a pressão, ela é constante. E aí existe uma equação para o trabalho realizado pelo gás. O trabalho é dado pela pressão que multiplica volume final menos o volume inicial. Essa equação só pode ser usada se a pressão for constante. Jacques, dá para comparar aqui com algumas frasezinhas? Dá. Para variar a energia interna, tem que variar a temperatura. Para ter trabalho em gás, tem que modificar o volume. Então, trabalho implica
em variação do volume. Com um detalhezinho, tá? Essa equação, como ela só pode ser usada para pressão constante, e se a transformação não for isobárica? E se a pressão não for constante? Eles vão te dar um gráfico de pressão por volume. Por exemplo, uma transformação isobárica. Olha essa aqui, ó. Isso aqui é uma expansão porque o volume aumenta, isobárica. Se eu quiser calcular o trabalho via gráfico, basta calcular a área sob o gráfico. Essa área fornece o trabalho. Se a transformação não for isobárica, ele vai te dar qualquer outra figura. Basta calcular a área. Mas cuidado, tem que ser no gráfico de pressão por volume. Bom, o que mais você vai ter que guardar? Você concorda que quando um gás expande, o seu volume aumenta? Significa que o volume final vai ser maior que o volume inicial. Um número maior menos um número menor não dá um número positivo? Logo, toda vez que o volume aumentar, eu vou ter esse valor aqui, o ΔV, variação do volume positivo. Se isso aqui é positivo, pressão a gente só usa com valores positivos, né? Então, toda vez que o volume aumentar, o trabalho do gás vai ser positivo. Jacques, e se alguém esmagar o gás? Se alguém esmagar o gás, o volume final fica menor que o volume inicial. Então, vem cá, um número pequeno menos um número grande não vai dar um número negativo? Então, um número... Se aqui vai dar negativo, negativo vezes positivo dá negativo. O trabalho vai ser negativo. Então, toda vez que o volume diminuir, o trabalho é negativo. E se o volume nem aumentar e nem diminuir? E se a transformação for isovolumétrica? Se o volume for constante, então não vai ter trabalho. O trabalho vai ser zero. Ó, essas são as duas principais grandezas termodinâmicas que a gente usa. E tem uma terceira, que é o calor. Quando se falar em calor, aqui eu vou usar Q. E aqui, gente, não vamos nos preocupar com as equações aqui. Ó. Eu vou usar o que macete. Nem cai isso em prova. Calor aqui, você tem só que lembrar, significa fluxo de energia térmica. O importante aqui nessa parte da matéria é lembrar da convenção de sinais. Quando um gás receber calor, a gente vai convencionar que o calor é positivo. Se o cara perder calor, aí a gente fala que o calor é negativo. E se ele nem ganhar e nem perder calor? Se não houver trocas de calor, a gente vai falar que o calor é zero. Ele não vai ser nem positivo e nem negativo. Essa é a transformação adiabática, que daqui a pouquinho eu vou mencionar mais sobre ela. O que a gente tem que saber? A chamada primeira lei da termodinâmica, ela vai relacionar calor, trabalho com a energia interna. Então, dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. A primeira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um êmbolo aqui e o gás está aqui dentro, confinado. Eu vou fornecer calor para esse gás. Então, ele vai receber energia Q. Você concorda que esse calor, na hora que o gás receber esse calor, o que ele pode fazer com essa energia? Você concorda que o gás pode sofrer dilatação, aumentar a sua temperatura, por exemplo, e ele dilatar e ele vai empurrar o êmbolo? Se ele empurrar o êmbolo, você concorda que muda o volume? Se mudar o volume, então vai ter um trabalho, que eu vou representar aqui, ó. O trabalho que o gás realiza ao empurrar o êmbolo. Só que parte dessa energia poderia ser usada para
aumentar a agitação molecular, ou seja, aumentar a temperatura. Logo, inventando números, eu dei 1000 calorias aqui. 800 calorias foram usadas para levantar o êmbolo. Cadê as outras 200? Provocou variação na energia interna do gás. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se você pegar esse meu desenho, vocês concordam que o calor vai ser igual a ΔU mais trabalho? De novo, entraram 1000 calorias. Se saíram 800, guardaram 200 aqui dentro. 1000 é igual a 200 mais 800. Essa é a equação da primeira lei da termodinâmica. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Olha só o exemplo 22. Ele te dá uma sequência de transformações onde tem, uma transformação isobárica, seguida de uma isovolumétrica e depois uma que eu vou chamar de isonada. Isso aqui não é isotérmico. Para ser isotérmico tinha que ser uma hipérbole. Ok, então vamos lá. A, B, C. Joia. Aí ele fala, uma certa massa de gás é levada do estado inicial A ao estado B e depois trazido de volta a A, através do estado C, como mostra o diagrama pressão versus volume. Atribuindo sinais de mais, menos e zero às variações termodinâmicas, a tabela que completa, então vamos lá. Em AB, o que a gente vê em AB? A seta indica que o volume aumenta. Se o volume aumenta, eu já sei que o trabalho é positivo. Repare que ele quer que você complete uma tabela onde ele colocou aqui ΔQ, que pode ser simplesmente calor, ΔW ou trabalho e ΔU. Aqui eu vou até tirar esse delta. Normalmente, nas provas de vestibular, eles usam só o ΔU. Alguns outros livros costumam chamar de ΔQ e ΔW. Beleza. E eu tenho aqui AB, BC e CA. Em AB, eu já sei que o trabalho é positivo. Então, em AB, trabalho é positivo. ΔU, qual que vai ser o sinal? O que está acontecendo com a temperatura aqui? Aumenta ou diminui? Se você pegar PV igual a nRT, a pressão é constante. O número de mols e o R são sempre constantes. Se o volume está aumentando, porque a seta mostra, então a temperatura aumenta. Então se a temperatura aumenta, o ΔU tem que ser positivo. Pronto. Muitas provas gostam de perguntar, o gás aqui está ganhando ou perdendo calor? Aí você tem que usar a primeira lei da termodinâmica. Calor igual a ΔU mais trabalho. Calor é igual, ΔU é um valor positivo. Mais trabalho, outro valor positivo. Positivo com positivo dá um valor positivo. Pronto. Então eu já sei que ali ele recebeu o calor. Em BC, o que nós temos? Em BC, a transformação ela é isovolumétrica. O volume é constante. Se o volume é constante, não há trabalho. O trabalho é zero. Beleza. Aqui, o que está acontecendo com a temperatura? Pega a fórmula PV igual a nRT. O número de mols e o R constantes. O volume é constante. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A seta não está indicando que a pressão está aumentando? Se a pressão aumenta, então a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, então ΔU é positivo.
E o calor? Calor. ΔU mais trabalho. Calor vai ser o ΔU, um valor positivo, somado ao trabalho que não tem valor, é zero. Eu tenho aqui que o calor dá um valor positivo. Beleza? E de C para A. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não assistiu essa aula, assista. O jeito prático de olhar a variação de temperatura aqui. Lembra de fazer as hipérboles fantasmas? Ó. Quanto mais longe a hipérbole, maior a temperatura. Só de saber isso aqui, olha. De A para B, foi para uma hipérbole mais longe da origem, a temperatura aumentou. Daqui para cá, foi para uma hipérbole mais longe da origem, aumentou a temperatura. Eu não precisava nem usar PV igual a nRT, tá? Bom, em CA, o que que nós temos? Em CA, olha, de cara eu estou vendo pela seta que o volume diminui. Se o volume diminui, então o trabalho é negativo. Beleza? O que mais? Olha a temperatura. Pelas hipérboles aqui, ó, está passando para uma hipérbole mais próxima da origem. A temperatura está diminuindo. Já dá para enxergar isso com PV igual a nRT? Olha só, tanto a pressão quanto o volume estão diminuindo. Se você pegar PV igual a nRT, como o N e o R não mudam, a pressão diminuiu. Se a pressão diminui, a temperatura teria que diminuir. Se o volume também diminui, a temperatura vai diminuir mais ainda. Então, você poderia usar essa equação também, tá? A temperatura diminui, então o ΔU é negativo. E o calor? Esse cara ganhou ou perdeu calor? Calor igual a ΔU mais trabalho. Então, calor vai dar ΔU, um valor negativo, somado ao trabalho também negativo. Um valor negativo com outro negativo só dá negativo. Então, esse cara perdeu calor. Apesar da questão não pedir, quando eu tiver uma transformação cíclica, é bom você enxergar aqui onde ele ganha, onde ele perde. Ó, em AB, calor é positivo, então ele recebeu calor, calor recebido. Em BC, o calor deu positivo, então ele recebeu calor aqui também. E em CA, o calor deu negativo, ele perdeu calor. Aqui é calor perdido. E aí a gente representa por meio de setas. Lembrando que a segunda lei da termodinâmica é aquela lei que trata de ciclos. E quando eu tiver um ciclo, eu tenho uma máquina térmica. E uma coisa importante da máquina térmica é que quando você dá uma volta completa, olha só, imagine que a temperatura aqui era de 100 Kelvin. Aí ele foi para 300 Kelvin, depois para 1000 Kelvin e voltou para 100. Qual foi a variação da energia interna no ciclo? Zero, porque começou de 100, variou um tanto e depois voltou para 100. Então, toda vez que eu tiver um ciclo, observação, em um ciclo, temos que ΔU do ciclo é igual a zero. Aproveitando a questão, você lembra como é que se calcula o trabalho de um ciclo? Basta calcular a área interna. Deixa eu apagar isso aqui. A área interna vai ser igual ao trabalho. Quando o ciclo estiver no sentido anti-horário, o trabalho do ciclo é negativo. Se o ciclo estiver no sentido horário, o trabalho vai ser positivo.
Cara, é muito detalhezinho que tem que saber em termodinâmica, tá? Quando o ciclo é anti-horário, são as chamadas máquinas frigoríficas. E quando é no sentido horário, são as chamadas máquinas térmicas. Aqui você teria o princípio de funcionamento de refrigerador, ar-condicionado, e aqui máquinas térmicas seria o exemplo clássico, a motor a combustão de um carro, ok? Bom, então vamos lá. Das opções, o que deu então? Na questão 22, deu letra... Letra C. Letra C. Joia. Questão 23. Um cilindro é fechado por um êmbolo que pode se mover livremente. Opa, eu já falei disso aqui. Quando falar que se move livremente, a transformação é isobárica. Um gás contido nesse cilindro está sendo aquecido, como representado nessa figura. Se ele é aquecido, então ele está recebendo calor. Tem uma vela, inclusive, no desenho. Com base nessas informações, é correto afirmar que nesse processo, letra A, a pressão do gás aumenta? Não, a pressão é constante, porque o processo ocorre livremente. Letra B, a pressão do gás permanece constante? Certo. E o aumento da sua energia interna é igual ao calor absorvido, ao calor fornecido. Ixi, então vamos lá. A gente já sabe que o processo é isobárico. Já está feito aqui, ó. Processo AB. Quando o processo é isobárico, gráfico de pressão por volume. A seta, ele está falando que o cara vai receber calor. Você concorda que na hora que esse cara é aquecido, o gás vai dilatar e vai empurrar o êmbolo para cima? O volume vai estar aumentando. A área desse gráfico dá o trabalho. Ou, como a seta indica que o volume aumenta, o trabalho é positivo. Vamos usar as hipérboles fantasmas. Ó, esse cara está passando por uma hipérbole cada vez mais longe da origem. A temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, ΔU é positivo. E aí? E o calor? Calor igual a ΔU mais trabalho. Aí a gente tem que usar a primeira lei da termodinâmica. Calor vai ser ΔU, um valor positivo, somado a outro valor positivo. Então, esse cara tem um calor positivo, ou seja, recebeu calor. Então, a letra B está fora, né? O aumento de sua energia interna é igual ao calor recebido. Não, o calor recebido é igual ao aumento da energia interna mais o trabalho. Letra C, a pressão do gás aumenta, nem vou ler o resto. Letra D, a pressão do gás permanece constante e o aumento de sua energia interna é menor que o calor recebido. O aumento da energia interna é menor que o calor recebido. Vem cá, pessoal. Vamos isolar. ΔU vai ser o calor menos o trabalho. Vem cá. Vocês concordam que se todo mundo aqui tem valores positivos, inventa números. É o jeito mais didático para te mostrar aqui, ó. Imagine que o ΔU vale 10. O trabalho vale, sei lá, 5. Então, quanto que vai ser o calor? A soma, 10 mais 5, 15. Agora, lê a frase. A pressão do gás permanece constante e o aumento de sua energia interna é menor que o calor. Olha só, a energia interna, 10, é menor que o calor, 15. Ou seja, eu tenho sempre que, nesse caso, o ΔU é menor que o calor. Aqui, ó, ΔU 10 menor que 15. Beleza? Então, letra T de dado. Olha a questão 28. Foi dado um gráfico de pressão por volume. E aí essa curva, e diz assim: a figura mostra 3 etapas de um processo termodinâmico isotérmico. Grife isso aí. Então já sei que a temperatura não está mudando.
a temperatura T, no qual ΔV1 igual a ΔV2, que é igual a ΔV3. Então, ele faz esse desenho aqui, ó, indicando que o volume variou o mesmo tanto nessas três etapas que ele desenhou aqui. Então, aqui eu tenho ΔV1, ΔV2, ΔV3. Ok. Considere que ΔW e ΔU são um trabalho realizado pelo sistema e a variação de energia interna em cada etapa, respectivamente. Observando as três etapas, pode-se afirmar corretamente. Pessoal, só dele falar que a transformação é isotérmica, a temperatura é a mesma. Então, no desenho aí, ó, onde ele chamou 1, 2 e 3, aqui é 1, 2 e 3, como a temperatura é constante, a variação da energia interna de 1 é igual à variação de 2, que é igual à variação de 3 e que é zero. Não há variação da energia interna. Bom, e o trabalho? Trabalho, o que a gente olha? Gráfico de pressão por volume. Olha a área sob o gráfico. Olha debaixo de 1. Eu tenho essa área aqui. Você concorda que ela é maior que essa área de 2? E você concorda que 2 é maior que essa área debaixo de 3? Então, o trabalho de 1 é maior que o trabalho de 2, que é maior que o trabalho de 3. Olhando as opções aí, eu tenho letra B de bola. Ok. Vamos lá, deixa eu ver outra aqui. Questão 24. Um gás sofreu uma transformação termodinâmica em que recebeu 15 joules de trabalho durante uma compressão. Vamos parar por aqui. Se o cara recebe um trabalho onde ele comprime, quando você comprime o gás, você concorda que o volume está diminuindo? Se o volume está diminuindo, então eu já sei que o trabalho é negativo. Como ele falou que vale 15 joules, então é menos 15 joules. Se você não colocar os sinais, você erra esse tipo de questão. E teve sua energia interna diminuída em 15 joules. Então, peraí. Energia interna não é uma grandeza diretamente proporcional à temperatura? Se a energia interna diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. E se a temperatura diminui, é porque o ΔU tem que ser o quê? Negativo. Como ele falou que o ΔU vale 15 joules, teve a sua energia interna diminuída em 15, ou seja, ela variou em 15 para menos, né? Menos 15 joules. Ok. Pode-se afirmar que em tal transformação o gás, aí nas opções, quer saber se ele ganhou ou perdeu calor? Aplica a primeira lei. Calor igual a ΔU mais trabalho. Calor é igual a ΔU menos 15 mais menos 15. Menos 15 com menos 15, menos 30 joules. Significa que esse cara perdeu calor e perdeu 30 joules. Resposta, letra A, cedeu 30 joules para o meio ambiente. Beleza. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Questão 25. O diagrama pressão por volume abaixo ilustra os processos termodinâmicos 1 e 2, através dos quais um sistema constituído por N moles de um gás ideal pode ir do estado A para o estado B. Com relação a esse sistema, é correto afirmar que... nas opções, ele vai falar do processo adiabático. Deixa eu mencionar primeiro o que é a transformação adiabática. Esquece isso aqui. Vamos relembrar aqui. O que é uma transformação adiabática? É aquela que ocorre rapidamente.
O fato de ser rápido vai me garantir que o gás não tem tempo nem de ganhar e nem de perder calor. Ora, se eu ganho calor, o calor é positivo. Se eu perco o calor é negativo. Se eu nem ganho nem perco, então o calor é zero. Tranquilo? Como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Ela fica bem esquisita. ΔU igual a calor menos o trabalho. Sendo que o calor aqui é zero. Isso aqui vai dar o quê? ΔU igual a menos trabalho. Jacques, de forma bem prática, onde é que eu tenho uma transformação adiabática? Olha lá depois, tá? Aqui é só revisão, então eu vou mencionar rapidamente. Soprar na mão. Você já notou que o ar sai geladinho. Sprays. Quando você pega esses desodorantes que tem os aerossóis, na verdade, você aperta aquela válvula e sai um gás aqui, bem gelado, né? O que está acontecendo aqui? Uma expansão rápida. Se é expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. E se é rápida, não dá tempo de ganhar e nem perder calor. O calor é zero. Joga nessa equação aqui. ΔU igual a menos o trabalho. ΔU é menos que multiplica um trabalho que é positivo. Menos vezes mais, não é menos? ΔU negativo indica que a temperatura o quê? Diminuiu. Não é o que acontece quando você usa esses desodorantes? Você nota que aquele gás que vem para você, ele é bem gelado, a temperatura caiu. Nas provas de vestibular, isso é um prato cheio. Não, a temperatura caiu porque ele perdeu calor. Cara, falou que o processo é rápido, ele não perdeu calor. Aí vem a pergunta, pô, se esse cara não perdeu calor, então como é que ele ficou mais geladinho? Você concorda que o gás realizou trabalho? Ele, para empurrar o ar aqui fora, ele tem que gastar energia. De onde que ele tira energia para poder aumentar de volume? Ele tira energia de suas próprias moléculas. Então, ele perde parte da sua energia interna para poder expandir de tamanho. Ok? Bom, dito isso, vamos fazer a questão 19, então. Depois eu volto na questão 25. Uma seringa com a extremidade fechada contém uma certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente, grifa aí, ó, o êmbolo dessa seringa como mostrado na figura. Considere o ar como um gás ideal. Sabe-se que para um gás ideal a energia interna é proporcional à sua temperatura. Com base nessas informações, é correto afirmar que no interior da seringa... Olha, eu já sei que o calor é zero. Porque ele falou que o processo é rápido. Repare no seguinte, você tem ali a figura, não sei se você percebeu, na hora que ele puxa o êmbolo, então ele fez o desenho aí de uma seringa, onde aqui tem o êmbolo, aqui está o negócio onde ele puxa, e aqui está o bico da seringa. Essa seringa, ela está tampada, tem uma tampa aí, ó. Ou seja, na hora que eu puxar isso, não vai entrar ar aqui dentro. Então, você concorda que o gás que estava aqui dentro, na hora que eu puxo o êmbolo para cá, o volume aumenta? Se o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Beleza. O que acontece com a temperatura ali dentro? Calor igual a ΔU mais trabalho. O calor é zero. Igual, ΔU, não sei, mais um trabalho. O trabalho é positivo. Passa esse cara para lá, você não vai ter que ΔU é negativo? Esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui. Se o ΔU é negativo, então eu já sei que a temperatura diminui. Beleza. Agora pega PV igual a nRT. Eu já descobri que a temperatura diminuiu. Pega o volume que está multiplicando, passa para cá dividindo. Ok. E agora a pergunta é, o que aconteceu com o volume? Você concorda que não está entrando moléculas novas e nem saindo. Então o número de mols é constante. O R é sempre constante. Já sei que a temperatura diminui.
Se a temperatura diminui, a pressão tem que diminuir. São grandezas diretamente proporcionais. Ao mesmo tempo, eu já sei que o volume está aumentando. Se o volume aumenta, então a pressão vai diminuir. Olha só, as duas mudanças aqui acarretaram o mesmo resultado. Uma dupla, vamos chamar assim, redução na temperatura. Então eu já sei que aqui a temperatura diminui e a pressão também vai diminuir. Resposta letra D de dado. Ok, então questão 26. Um estudante enche rapidamente o pneu de sua bicicleta. O processo pode ser considerado adiabático. Não devia ter dito, né? Ou seja, não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. A respeito do trabalho realizado no processo e da variação da energia interna, ΔU, é correto afirmar que... Vem cá, quando se enche rapidamente o pneu da bicicleta, lembra que aquela bomba... Vou usar... esse desenho está muito tosco. A bomba de ar, essas que a gente compra hoje, isso aqui o pessoal costuma pôr o pé ali, aí aqui dentro tem um êmbolo, aqui vai aquela alavanca, você vai e xuxa esse treco aqui, né? Aqui sai aqui uma mangueirinha e isso aqui vai lá no pneu da bicicleta. Ou na bomba, você já viu aquelas bombas de encher bolas de vôlei, bolas de basquete, futebol e tudo mais. Você concorda que na hora que você espreme isso, você vai pegar o gás, o ar no caso, e vai diminuir o volume dele? Você vai comprimir o ar para poder jogar dentro do pneu. Então você está tendo uma compressão e ele falou rapidamente. Se é compressão, volume diminui. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. E se é rápido, o calor vale zero. Então tá, calor igual a ΔU mais trabalho. E aí? Se o calor vale zero, calor zero igual a ΔU, que eu não sei, mais o trabalho, que é um valor negativo. Passa esse cara para o outro lado, ΔU vai ser negativo, passa para o outro lado, não fica positivo. E ΔU positivo significa que a temperatura aumenta. Vocês concordam que quando a temperatura aumenta, não é exatamente o que a gente observa quando você usa aquelas bombas de encher bola? Principalmente você nota, você põe a mão na bomba, propriamente dita, você nota que ela está aquecida. Isso porque é esse fenômeno físico aqui, um processo adiabático. Então eu já sei que o ΔU é positivo, o calor é zero e o ΔU e o trabalho é negativo. Letra D de dado. Questão 25. O diagrama pressão por volume abaixo ilustra os processos termodinâmicos 1 e 2, através dos quais um sistema constituído por N moles de um gás ideal pode ir do estado A para o estado B. Com relação a esse sistema, é correto afirmar que o trabalho realizado no processo 1 é menor que no processo 2? Para olhar trabalho, o que a gente tem que olhar? A área sob o gráfico. O gráfico é de pressão por volume. Olha a área debaixo de 1. Vai ser tudo isso que eu estou sombreando aqui. Qual que seria a área debaixo da curva 2? Tudo que tiver debaixo da curva 2, ué. Vocês concordam que a área de 1 é maior que a área de 2. Então, o trabalho de 1 é maior que o trabalho de 2. Beleza. B. O calor absorvido no processo 1 é menor do que no processo 2? Não sei, por enquanto. C. O processo 1 é isotérmico? O processo 1 é isotérmico? Isso aqui é uma hipérbole? Numa transformação isotérmica, no gráfico de pressão por volume, tem que ser uma hipérbole. O processo 1 é uma reta, não é isotérmico, está fora a letra C. D de dado, o processo 2 é adiabático.
Cara, na transformação adiabática, a gente acabou de mostrar lá que quando o volume aumenta na hora daquela questão da seringa, a gente descobriu que a pressão diminui e a temperatura diminui. Olha o que está acontecendo com a pressão aqui. Ela diminuiu aqui e de repente começou a aumentar. Isso não é adiabático, tá? Isso não é adiabático. Tá bom. Para saber a letra B, o calor no processo 1 é maior ou menor que no processo 2, eu tenho que descobrir a energia interna primeiro. A variação da energia interna de 1 comparado com de 2, maior, menor ou igual? Qual foi a primeira? Acho que foi a primeira frase que eu falei quando eu mencionei sobre energia interna. Saíram aqui, ó. Aqui está o estado inicial, aqui está o estado final. Repare que esse cara veio daqui para cá, mudou daqui para cá para uma temperatura. E aqui para cá também variou a temperatura do mesmo jeito. Eu não sei os valores aqui, mas tem uma hipérbole aqui, outra hipérbole aqui. A variação de temperatura é a mesma. Se a variação de temperatura de 1 é igual à variação de temperatura de 2, então a variação da energia interna de 1 é igual à variação da energia interna de 2. Tá bom. E o calor? Calor não é ΔU mais trabalho? No caso aqui, o que a gente sabe? Que o ΔU é igual para os dois. Então eu não tenho que preocupar com ΔU. Só que o trabalho de 1 não é maior que o trabalho de 2, então quem tiver maior trabalho tem que ter maior calor. Então calor de 1 maior que calor de 2. Isso, vamos lá. O calor absorvido no processo 1 é menor? Não, o de 1 é maior que o de 2. Letra E. A variação da energia interna é a mesma nos dois processos. Matou. Letra E. Questão 27. Na figura seguinte, é indicado um sistema termodinâmico com um processo cíclico. O ciclo é constituído por duas curvas fechadas, a malha 1 e a malha 2. Isso aqui formou meio que um 8, né? Malha 1, malha 2. Durante um ciclo completo, o sistema não há trabalho. Fiz uma revisãozinha rápida aqui. Observe esses dois ciclos. Você concorda que tem dois ciclos aqui? Um ciclo no sentido anti-horário e um outro pequenininho no sentido horário. Epa! A área interna me dá o trabalho. Como a área de 1 é maior que a área de 2, seria essa área interna, então o trabalho de 1 é maior que o trabalho de 2, em módulo. Jacques, por que em módulo? Porque o trabalho de 1, como ele tem sentido anti-horário, esse trabalho é negativo. E esse aqui, como tem sentido horário, imagina aqui, ó, isso aqui tem um trabalho positivo. Ora, você concorda que o trabalho aqui, no total, então, é mais negativo do que positivo? Então, inventa números. Se esse trabalho aqui, que é negativo, vale menos 100 joules, e esse aqui mais 80, menos 100 mais 80 dá um total de menos 20. Então, eu tenho que o trabalho do ciclo, ao final dessa volta doidona aqui, é mais negativo do que positivo. Então, deixa eu ver a letra A. Durante um ciclo completo, o sistema não há trabalho? Não, tem trabalho sim, e é negativo. B de bola. O sistema realiza trabalho positivo na malha 1. Não, na malha 1 é negativo. O sistema libera calor na malha 2. Vamos lá. Na malha 2, esse cara está ganhando ou perdendo calor? Calor igual a ΔU mais trabalho. Quando a gente tem um ciclo, ao dar a volta completa, o ΔU vale 0. Porque a temperatura que ele começou é a mesma temperatura com que ele termina. Então, não há variação da temperatura ao fim do ciclo. Então, ΔU do ciclo é 0, mais o trabalho aqui que é positivo. Então, calor 0 mais positivo
dá um valor positivo. Então, esse cara recebeu calor na malha 2. Ele está falando que ele libera, ou seja, ele perde calor. Não. Letra D. Durante um ciclo completo, a variação da energia interna é nula. Já respondi. Então, letra D de dado. Ok. Para a gente encerrar essa parte de termodinâmica, você tem que saber a chamada segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, nos vestibulares, tem caído mais no nível teórico. Depois vale a pena, se você ainda não assistiu às minhas videoaulas, pega a parte só de segunda lei da termodinâmica. Lá eu vou em todos os detalhes relevantes. Aqui vai ser só uma revisão muito rápida. O que é uma máquina térmica? Máquina térmica é uma máquina que é capaz de converter calor em trabalho. Por exemplo, as chamadas máquinas a vapor lá do século XVIII. O que os caras fizeram? Século XVIII? Não, século XIX. O que eles fizeram? Eles conseguiram pegar água, ferver a água, o vapor, na hora que se movia dentro de uns negócios lá, fazia com que objetos, algumas polias começavam a se mover. É o princípio básico de motor. Quando você tem a gasolina dentro do motor, na hora que ela queima, explode, tem pistões dentro do motor que fica subindo e descendo, fazendo um movimento que vai girar a roda do carro, ou seja, vai realizar um trabalho mecânico. Resumindo, máquina térmica é um dispositivo que converte calor em trabalho mecânico. Para um dispositivo desse funcionar, eu preciso de duas fontes. Um lugar de alta temperatura e um lugar de baixa temperatura, porque o calor sempre flui do lugar de maior para o de menor temperatura. Vale a pena você guardar esse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui uma fonte quente. Isso aqui é só um esquema, tá? Aqui estaria a minha máquina térmica. E aqui uma fonte fria. O que eu quero que você guarde? O motor do carro, na hora que queima a gasolina, ele recebe calor da queima. A fonte de maior temperatura é exatamente na hora que você queima a gasolina. Então o motor recebe calor. Esse é o calor recebido. Quando o motor recebe calor, parte dessa energia ele joga para as engrenagens, realizando um trabalho mecânico. Vai girar a roda de um carro, por exemplo. Só que parte desse calor tem que ser perdido lá para o escapamento. O escapamento é em contato com o meio ambiente, onde a temperatura é ambiente. A temperatura fora do carro é bem menor que a temperatura no interior do motor. Então, o calor flui do lugar de maior para o de menor temperatura. Aqui eu tenho um calor perdido. A gente define que o trabalho realizado pela máquina térmica vai ser o que ela ganha menos o que é jogado fora. Calor recebido menos o calor perdido. Inventa números, para você não decorar essa fórmula. Se eu tiver... o cara recebeu 1.000, usou 200, então ele jogou fora 800, ok? Bom, 200 não é 1.000 menos 800? Tranquilo? A gente define rendimento de uma máquina térmica como sendo a razão daquilo que eu aproveito em função daquilo que eu recebo. Exemplo que eu dei na época quando eu dei essa aula. Se eu te der R$1.000 e você gastar R$1.000, isso significa que você aproveitou 100% do dinheiro que eu te dei. Agora, se eu te dou 1.000 e você aproveita só 80%, então significa que você gastou quanto? R$800, não é? O rendimento de uma máquina térmica é a razão daquilo que eu aproveito, trabalho, o pessoal costuma chamar de trabalho útil, dividido pelo calor recebido. Tranquilo? E o que diz a chamada segunda lei da termodinâmica? É impossível ter uma máquina que aproveite 100% do calor recebido.
Ou seja, eu nunca vou ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Toda máquina térmica tem que ter um rendimento inferior a 100%. Já que se a máquina ideal nunca vai aproveitar 100%. A chamada segunda lei da termodinâmica é exatamente isso. Não tem como aproveitar todo o calor recebido. Necessariamente eu tenho que perder um pouco de calor. Teve um cara chamado Carnot que criou um modelo de, olha, o que seria a máquina ideal? Não é a máquina perfeita, seria a máquina que aproveita 100%. Mas já que eu sei que é impossível ter uma máquina com rendimento de 100%, então qual é a melhor máquina que eu posso ter? A melhor máquina térmica que eu posso ter é aquela que opera entre duas temperaturas. Então, onde tem a fonte quente, é onde você tem a temperatura maior. A fonte fria é onde você tem a temperatura menor. Outra coisa, quando se fala em máquina térmica, a gente sempre fala no ciclo da máquina. Quando se tem o rendimento de uma máquina térmica, é sempre o rendimento da máquina por um ciclo. Ou seja, por exemplo, estou inventando aqui, ó, gráfico de pressão por volume. Aí eu tenho aqui, ó, uma máquina térmica onde você tem 4 transformações gasosas. Aí você tem aqui um ciclo. Nesse ciclo, ele tem lugares aqui que ele vai ganhar calor, tem lugar que ele vai perder calor. O trabalho seria a área interna do ciclo. E eu sei que o ΔU do ciclo vale 0. A segunda lei da termodinâmica me garante que é impossível aproveitar 100%. Aí um tal de Carnot, mas eu quero aproveitar o melhor que eu posso. Aí ele criou um ciclo chamado ciclo ideal, que é conhecido como ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é assim, ó. Estou fazendo aqui 2 hipérboles. Seria bom você saber que no ciclo de Carnot você tem uma transformação isotérmica seguida de uma transformação adiabática, que tem esse formato aqui assim, ó. Ele vai de uma hipérbole para outra. Vai ter uma próxima transformação isotérmica e termina com outra adiabática. O ciclo de Carnot tem 2 transformações, vamos chamar aqui de A, B, C e D. Você tem A e C isotérmicas, B e D transformações adiabáticas, tá bom? Ok. Vamos fazer a última questão? Olha a questão 29. Uma máquina térmica operando em ciclos recebe 800 joules de calor e realiza 240 joules de trabalho por ciclo. Qual o rendimento dela? E qual sua potência útil em watts? Sabendo que a máquina opera com 30 ciclos por minuto. Gente, qual que é o rendimento da máquina térmica? O trabalho, ele falou. Ela recebe 800 e realiza 240. Então, é 240 dividido por 800. Essa conta, isso que dá 0,3. 0,3 não é a mesma coisa que 30%? Então, o rendimento dessa máquina é de 30%. Ou seja, ela está obedecendo a segunda lei da termodinâmica. Não é possível ter uma máquina com rendimento de 100%. Beleza. Agora, qual que é a potência dela? Aqui, pessoal, só dele ter falado 30 ciclos por minuto. Na aula mais cedo de termologia eu falei, apareceu alguma coisa envolvendo energia e tempo, você tem que lembrar que potência é a energia dividido pelo tempo. Bom, o que é potência útil? Vai ser então a energia útil para mim dividido pelo tempo. E o que é útil para mim aqui? O que é útil para mim é aquilo que faz a minha máquina funcionar, ou seja, o trabalho. Então, eu já sei que o trabalho ou energia útil, essa energia vale 240. Mas e daí, Jacques? Ora, mas essa energia, o trabalho útil, o enunciado fala que é para
um ciclo, para cada ciclo. O enunciado fala que a máquina opera 30 ciclos por minuto. Então, peraí. Se são 30 ciclos por minuto, o que acontece em um ciclo? Se são 30 ciclos por minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, em um ciclo, eu gasto um tempo X. Faz a conta, X vai dar 2 segundos. Então, em um ciclo, o trabalho útil é 240, que é a energia útil, dividido pelo tempo. Quanto tempo para um ciclo? 2 segundos. 240 por 2, isso dá 120. 120 o quê? Joules por segundo, que são 120 watts. Então, resposta letra C.